Falou em educação e o resultado é quase sempre esse. Corporativa, então. Para algumas empresas, educação corporativa é óbvia. Para outras, é algo ainda meio nebuloso. Independente de onde a sua empresa se encaixa nessa régua, vale refletir sobre qual é o papel da educação nas empresas para além de só aplicar treinamento. Eu gosto muito de uma definição que diz que educação corporativa é sobre ajudar as pessoas a acompanharem mudanças. Você já deve ter ouvido uma frase que diz que a única coisa constante na vida é a mudança. A missão das pessoas que cuidam da educação corporativa é fornecer suporte necessário para que as pessoas possam fazer e ser o seu melhor, hoje e no futuro. Isso significa que precisamos nos tornar especialistas em ajudar as pessoas a navegar através das mudanças. Somos um ponto crítico no ambiente de trabalho. A educação atua como um canal entre aqueles que sabem, a gestão, os especialistas, os órgãos reguladores, e aqueles que precisam, os colaboradores, os parceiros, os estudantes, enfim. Muitas vezes as mudanças são rotineiras e previsíveis, como o lançamento de um novo produto ou uma certificação anual de conformidade. Mas às vezes elas são repentinas e difíceis de manejar, como uma crise global de saúde como aquela que a gente viveu tempos atrás. Independente do tamanho ou da velocidade da mudança, uma coisa é sempre verdade. Nosso trabalho é preparar os outros para que eles possam fazer melhor o trabalho deles, apesar das mudanças. Treinamento obrigatório não tem nada a ver com isso, você pode pensar. Sim e não. Porque se todo mundo já tivesse pronto, não teria que ter o treinamento obrigatório, concorda? Essas e outras formações existem porque a gente precisa o tempo todo guiar o comportamento das pessoas para que elas ajam como a empresa espera e precisa. Então a gente precisa guiar a mudança dentro das pessoas e da empresa. Para dar esse suporte, existe uma estrutura bem legal criada pela Deloitte, com base em ciência da aprendizagem. É essa daqui. Antes de olhar os quadrantes, repara que ela tem camadas. Essas camadas têm a ver com o momento de necessidade do colaborador. As camadas são aprendizagem imediata, intermediária e transicional. Na camada imediata, independente da posição ou tempo de serviço na organização, todos os colaboradores precisam ter acesso às informações que os ajudem a desempenhar as funções no dia a dia. Os elementos de aprendizado representados pelo círculo mais interno, nesse modelo, são projetados para ajudar os funcionários a encontrar respostas para suas perguntas no momento e lugar em que eles precisam, por isso que é imediato. Na camada intermediária, a gente encontra o segundo círculo desse modelo, que representa os tipos de elemento de aprendizado que os colaboradores precisam para se desenvolver em suas funções atuais e continuar expandindo suas competências. Nessa área, os elementos de aprendizado incluem aqueles necessários para desenvolver os interesses de carreira individuais dos funcionários, adquirir novas habilidades e receber orientações para tornar o negócio mais eficiente e eficaz. Por isso que é intermediário, está no meio. No transicional, que é mais externo no círculo, representa os elementos de aprendizado necessários para preparar os funcionários a fim de atender às metas de longo prazo da empresa ou para grandes transições, como uma nova função ou uma mudança de carreira. As oportunidades de aprendizado nessa área também incluem atividades que aumentam habilidades, desenvolvem competências e constroem relacionamentos, preparando os funcionários para as futuras transições. Por isso que é transicional. Além dessas camadas, que têm a ver com o objetivo e a necessidade dos treinamentos, tem também os quadrantes, que são essas 4 áreas no círculo, que nos contextualizam sobre os tipos de táticas usadas pelos alunos para aprender. Nota que eu não estou falando que são as táticas da empresa, eu estou falando que são as táticas do aluno. É como as pessoas buscam aprender, porque o aprendizado acontece no dia a dia e ele vai das pessoas. Você não força elas a aprenderem, elas aprendem naturalmente. Então os quadrantes são as táticas que os alunos usam. Você vai notar que treinamento propriamente dito é só uma parte, É o primeiro quadrante, que é de educação. Os elementos de aprendizado que estão aqui são aqueles que tradicionalmente a gente usa no RH, no treinamento e desenvolvimento, como treinamento em sala de aula, e-learning, simulação. Essas ofertas têm um começo e um fim. Elas são vistas como eventos e muitas vezes são rastreáveis. Você consegue ver quem fez, quem não fez, através de emissão de certificado, de acompanhamento em LMS, etc. Embora muitas empresas geralmente estejam confortáveis com essa área de aprendizado, é crucial ver esses elementos como apenas uma parte de um contexto maior de educação. Afinal, aqui a gente está falando de uma área de 4 do círculo, No quadrante da experiência, por exemplo, a gente vê aquele aprendizado que acontece naturalmente no dia a dia, na troca de informação e na conversa entre os colaboradores. Ele pode ser natural ou estimulado. Existem alguns exemplos que incluem atribuições desafiadoras, rotações de cargo e projetos especiais, onde os funcionários aprendem praticando e aplicando conhecimento na prática. No quadrante de exposição, a gente vê estratégias que envolvem interação e relacionamentos, por isso exposição, é você se expor a outras pessoas. Essa categoria ajuda os colaboradores a se desenvolverem construindo conexões por meio de conferências profissionais, outras organizações, atribuições voluntárias na comunidade, como na igreja ou como síndico do prédio, por exemplo. Além de atividades de coaching e mentoria com as lideranças. De novo, exposição tem a ver com o colaborador se expor a outros ambientes e outras pessoas.
Aqui tem a ver com o colaborador fazer isso propositalmente, tá? Com pessoas e ambientes que estão em outro nível de aprendizado, para que ele absorva conhecimento e aprenda habilidades literalmente por exposição aos novos cenários, quase que como por osmose. Por último, a gente tem o ambiente. Muita gente nem sabe que isso é educação, mas é. Tem a ver com as ferramentas e os sistemas que os colaboradores utilizam no trabalho para aprender ou apoiar as suas atividades, como sistemas de informação, que podem ser intranet, gestão de documentos, placa de sinalização, cartilha, checklist, biblioteca de curso online, enfim. Aqui eu tô falando literalmente daquela placa que você vê quando você vai no hospital e tem em cima das pias para lembrar todo mundo de lavar as mãos, por exemplo. Isso é uma placa de apoio de trabalho e faz parte de um mecanismo de educação. Quando você vai numa indústria e vê uma placa que te lembra de como usar um capacete, que tem ali as regras, as NRs que são obrigatórias, etc., tudo isso tem a ver com um apoio de trabalho. São projetos de educação, faz parte de um ecossistema de educação. Então, eu gosto de deixar muito claro que quando você faz um treinamento, como a gente viu lá na esfera de educação, ele pode se conectar aqui com essa esfera de ambiente, criando pontos de contato no dia a dia para que as pessoas apliquem aquilo que elas viram lá. Para essa abordagem ser efetiva, é preciso mapear o tipo de suporte que as pessoas precisam e lembrar que nem sempre um colaborador vai decorar todas as informações de um curso. Colocar essas sinalizações e lembretes em lugares estratégicos no fluxo de trabalho pode ser um bom jeito de garantir que os comportamentos esperados vão acontecer e que o conhecimento adquirido será aplicado quando for necessário. Essas 4 áreas, em conjunto, compõem a totalidade das atividades de aprendizado que os colaboradores são expostos ao longo da sua trajetória em uma organização. Naturalmente, os percentuais de aprendizado em cada uma dessas categorias podem variar. Por exemplo, um contador que precisa se manter atualizado e em conformidade com as regulamentações financeiras, ele pode participar de mais atividade de aprendizado na categoria de educação do que na disposição. Da mesma maneira, um novo colaborador pode concentrar o seu aprendizado em experiência e ambiente, enquanto que um gerente experiente pode aprender mais por meio de exposição, como coaching e networking em eventos. Para criar uma estrutura de aprendizado eficiente e uma cultura de educação que alavanca os resultados da empresa, tudo isso tem que ser pensado de maneira estratégica. A boa notícia é que a gente já tem uma boa ideia de como fazer isso. Existe um modelo que orienta a prática de como criar essas camadas na sua empresa. Mas isso aí é assunto para outra aula. Fui!